Não espero que acreditem em tudo que estou prestes a contar, mas agradeço pela sua atenção. Pelo que ouvi e li, é comum pensar que os fantasmas estão ligados a um lugar, um espaço físico específico, o lugar onde habitavam quando estavam vivos. Outros dizem que é o lugar onde morreram. Acho que quase todos já ouvimos alguma vez a história de alguém que encontra a aparição de um espírito ao se mudar para um novo lugar. Por alguma razão, sempre nos vemos como os invasores e esses entes como os habitantes legítimos. Além do medo, acredito que há certa empatia com os fantasmas, como se, no fundo, quiséssemos acreditar que não têm mais intenções. É por isso que minha história, o que vou contar, é estranho e fora do comum. É algo que não saberia explicar. Vou relatar o que minha família tem vivido há pouco mais de 2 anos. Lembro exatamente da primeira vez que notei, embora ache que para todos na minha família o início foi em momentos diferentes. Para mim, foi naquela vez. Um domingo à noite, estávamos nos preparando para ver um filme. Meu pai é um grande aficionado por cinema e ainda conserva fitas VHS de alguns locais de aluguel de vídeo que teve até 2005, quando deixou de ser lucrativo. Minha irmã e eu escolhemos o Agente por Trás das Paredes ou de Wes Craven. Depois de alguns minutos de filme, algo chamou nossa atenção, uma voz. Uma vozinha cantando uma canção, A Estrela Azul de Pinóquio. Demoramos um momento para perceber que essa voz, o que parecia ser uma menina cantando ou assobiando, não vinha da televisão. Meu pai parou o filme e olhou para mim, completamente confuso. O que é isso? Ele disse e começou a revisar lentamente, com cuidado, quarto por quarto, toda a casa. Não tenho certeza do porquê, mas havia algo na voz dele que nos aterrorizava, que nos fazia perceber que não era algo bom. Não faz parte do nosso instinto nos assustar com o som de uma menina cantando uma canção, exceto talvez quando você sabe que não há nenhuma menina na sua casa. Quando ele revisou o último canto, a voz que estava cantando parou. Nunca mais consegui suportar ouvir essa canção, nem pensei em ver novamente o Pinóquio ou o Agente por Trás das Paredes. Naquela ocasião, meu pai quis que continuássemos. Ele colocou o filme e todos fingimos assisti-lo como se nada tivesse acontecido. Mas, no fundo, sabíamos que algo havia mudado para sempre. Lembro que até as pipocas tinham um gosto amargo naquela noite. Há certa desesperança, certa sensação de que ninguém pode te ajudar quando você sabe que há algo que não está vivo, habitando sua casa. 2 ou 3 dias depois, fui acordado no meio da noite por um grito desesperado da minha mãe. Segundos depois, a voz do meu pai tentando acalmá-la. Correndo para o quarto dos meus pais, minha irmã já estava parada na porta. Minha mãe chorava, sentada ao lado da cama, e meu pai a abraçava e a apertava contra o peito. Ele nos disse para irmos ao quarto da avó e dormirmos juntos lá. Esse quarto estava desabitado desde que a avó morreu, anos atrás, mas conservava todas as suas coisas intactas. É também o único quarto do segundo andar sem janelas, e foi precisamente por isso que meu pai nos enviou para lá. Pela manhã, soubemos o que havia provocado o grito da minha mãe. Ela teve um pesadelo, sonhava novamente com aquela primeira noite em que ouvimos o canto da menina. Mas, no sonho, minha mãe estava sozinha, procurando por toda a casa. Algo a fazia procurar desesperadamente por aquela menina. De repente, um grito aterrorizante a assustou, um grito que parecia vir de dentro da própria cabeça. Ela abriu os olhos, despertando para perceber que era ela mesma quem gritava de verdade. E, bem diante dela, na janela daquele quarto no segundo andar, estava o rosto de uma menina sem olhos, sorrindo de orelha a orelha, enquanto parecia flutuar, apenas para observá-la. Meu pai acordou naquele momento. O difícil para ele foi acalmar minha mãe e convencê-la de que não havia nada na janela, quando ele também podia ver. Esse ser, essa coisa que não é uma menina, apareceu de repente em nossa casa e decidiu habitar ali, nos atormentar. Embora não possamos dizer que antes não acreditávamos em fantasmas, a verdade é que nunca havíamos experimentado nada parecido com algo sobrenatural. Meus pais começaram a viver permanentemente estressados, além dos problemas econômicos que preocupavam principalmente meu pai. Às vezes, podíamos estar de bom humor, até brincando, até que percebíamos que o sol começava a se pôr, que a noite caía.
A menina começava a ser menos tímida conosco. A primeira vez que eu a vi foi passando pela sala de jantar para a sala de estar, levando meu computador para fazer uma tarefa e deixar a televisão como som de fundo, um mau hábito que tenho. Pelo canto do olho, vi uma mancha branca sobre a mesa, como se fosse um animal sobre ela. Parei de repente. Uma risada quase me provocou um infarto. Fiquei congelado, mas com o canto do olho consegui ver o que parecia ser uma menina com um vestido branco, sentada como se fosse uma gárgula sobre a mesa, encolhida entre os joelhos, alisando as mãos como se fosse uma mosca e sorrindo. Não sei como, mas posso jurar pela minha vida que estava sorrindo. Ela se levantou, parando sobre a mesa. Pouco a pouco, aquela coisa com aparência de menina se levantou e estou certo de que não se abaixava ao chegar ao teto. Só estávamos minha irmã e eu. Não sei como, não sei porquê, mas minha única reação foi gritar por minha mãe. Minha irmã me ouviu e correu até mim, e aquela coisa desapareceu no ar, ou assim sentimos. Sinto que é muito significativo que, naquele ataque de pânico, eu tenha chamado minha mãe, mesmo ela não estando lá. Eu ainda a chamo a cada vez que me sinto assim, mesmo que minha mãe não esteja mais conosco. Dizem que os fantasmas não podem te fazer mal, mas eu sou testemunha de como essas energias foram consumindo minha mãe pouco a pouco, noite após noite, até que um dia ela não aguentou mais. 3 meses depois que tudo começou, essa coisa se deixava ver cada vez mais pelo canto do olho, às vezes, posicionando-se atrás de nós e depois desaparecendo. Mas aparecia de frente para minha mãe, descrita como uma menina com rosto de velha, às vezes sem olhos, com a pele cada vez mais podre, mas sempre com um sorriso macabro. Foi em uma terça-feira como qualquer outra. Eu havia passado a tarde inteira com minha namorada e, às 7h30, recebi uma ligação do meu pai. Minha mãe havia decidido se suicidar, se trancando no quarto da avó, o único lugar onde essa coisa não entrava. Minha irmã encontrou logo depois. Os paramédicos disseram ao meu pai que ela havia morrido apenas alguns minutos antes da chamada da minha irmã para emergências. Esse detalhe, durante meses, só nós dois soubemos. Não queríamos atormentar minha irmã com a ideia de que, se tivesse chegado alguns minutos antes, talvez pudesse ter salvado minha mãe. Só contamos a ela quando ela nos disse que, naquele maldito dia, demorou mais para entrar porque, ao abrir a porta, alguém empurrava do lado de dentro e ria. Essa maldita risada da menina, a mesma risada que ouvimos a noite toda, como se zombassem de nós. Eu gostaria tanto que isso fosse ficção, que estivesse apenas na minha cabeça. Quando há uma perda assim, quando alguém decide que não aguenta mais, a reação dos familiares distantes, de quem está fora do círculo mais próximo, é pensar que a família teve algo a ver, que a família poderia ter feito algo para impedir. Isso aconteceu conosco de repente. Ficamos mais sozinhos do que nunca. A família da minha mãe praticamente deixou de se preocupar conosco desde o funeral. Minha mãe nunca lhes contou o que estava acontecendo. E sejamos realistas, só por um momento, sério, respondam com toda sinceridade, vocês pediriam ajuda porque há um espírito atormentando vocês em casa? E, nessa solidão, essa coisa com aparência de menina parecia se fortalecer. Começou a aparecer agora para minha irmã, que se tornou sua pessoa favorita para incomodar. De alguma forma, esse ente revistou as coisas da minha irmã. Voltamos de comer na casa de alguns amigos do meu pai para encontrar o diário da minha irmã aberto, com cartas e lembranças espalhadas por toda a casa, com uma das suas bonecas no quarto dos meus pais. Coisas que estavam bem guardadas no armário da minha irmã foram tiradas, manuseadas e apareceram sujas por toda a casa. Minha irmã chorava desesperada enquanto ajudávamos a reordenar tudo. Meu pai foi ao andar de baixo buscar uma vassoura e uma pá para recolher alguns cacos e voltou pálido, com o vestido de primeira comunhão da minha irmã nos braços. Na escuridão da sala, disse ter visto o vestido flutuando de pé, como se alguém o estivesse usando. E, pelo canto do olho, viu a menina, agora a menina e não o vestido, correndo e rindo como se escapasse dele. Vivemos isso por muitos meses, até que, na última semana do ano, finalmente convencemos meu pai a se mudar. Minha irmã não aguentava mais. Começou a vomitar quando se encontrava sozinha em casa, ficou doente e seus amigos e professores achavam que havia algo errado com ela,
que talvez estivesse usando alguma substância ou, talvez, houvesse algum problema entre ela e meu pai. Tudo piorou um dia antes da véspera de Natal, quando um pequeno acidente ocorreu e minha irmã acabou com queimaduras de 3º grau em ambas as mãos. Ela ainda tinha a boneca e uma folha do diário em suas mãos, e minha irmã, na sua demência, tentou queimar essas coisas em uma última tentativa desesperada de manter o fantasma longe de nós. Por sorte, acordamos a tempo de apagar o incêndio e salvar minha irmã, que ainda segura o diário com uma força anormal, talvez tentando se proteger. A voz que agora gritava e ria pela casa como se nos amaldiçoasse foi o sinal definitivo para nos mudarmos. Então, a mudança foi a solução? Claro que não. Nunca saberemos se foi uma brincadeira do destino, uma maldição ou apenas má sorte, mas desde o dia em que deixamos a casa, minha irmã nunca mais foi a mesma. Nunca mais se recuperou. Hoje está internada em uma instituição psiquiátrica, e há dias em que sequer consegue nos reconhecer. Ela não fala, mas desenha incessantemente uma figura de uma menina sorrindo, sem olhos. Por isso, cada um de nós agora vive só, na solidão imposta por esse ente que, por alguma razão, nos escolheu para atormentar. Até hoje, não consigo ver filmes de terror. Cada vez que estou sozinho, sinto que alguém me observa. E, a cada ano, na véspera de Natal, a risada de uma menina, essa risada horrível e zombeteira, ressoa em meus ouvidos, me lembrando de que não há escapatória, que algo, em algum lugar, sempre estará nos observando. Essa é a minha história, a história que nunca quis contar, mas senti a necessidade de compartilhar. Se acreditam em fantasmas, talvez possam entender. Se não acreditam, agradeço por ouvirem, por deixarem que eu desabafe. Porque, às vezes, a solidão e o terror que sentimos precisam ser compartilhados, na esperança de que, ao falar sobre isso, a dor diminua, mesmo que só um pouco.